de apresentação de seminários. O meu grupo sou eu, Jamile, Enai, Cris, Eleoneide e Tuane. Houve meio que uma votação e eu fui escolhida para apresentar, por livre espontânea pressão. Coisa assim, bem democrática, só que não. E o nosso trabalho vai falar sobre a contribuição na interpretação da radiografia simples de tórax na sala de emergência. A gente sabe que hoje em dia existem diversas, com o avanço da tecnologia, né, existem diversas maneiras de se chegar a um diagnóstico por imagem. Mas, dentre todas essas maneiras que estavam no nosso artigo científico, que era tomografia computadorizada, ressonância magnética e ultrassom, uma das mais utilizadas ainda é o raio-x simples de tórax. Como a gente sabe, a tomografia, tanto a tomografia quanto a ressonância, elas precisam usar o contraste, né, os meios de contraste, como a gente viu numa das disciplinas passadas, e o ultrassom também requer, dependendo da situação, ele requer algumas coisas, como por exemplo, não foi no caso de tórax, mas eu estava na emergência do hospital precisando fazer um ultrassom para ver o ovário e tive que esperar a bexiga encher, então tem todo esse processo assim, de espera. E nos outros exames, precisam utilizar os meios de contraste, né? No caso, na tomografia e na ressonância, que é o gadolínio. Então, precisa ver se tem alergia, precisa ver se o paciente vai ter algum tipo de reação. Na ressonância é mais difícil ter reação, como a gente viu, mas quando ocorre reação é do tipo severo. Então, tem todos esses percalços para se fazer esse exame na emergência. Por isso que ainda é tão utilizado o raio-x de tórax na emergência. No nosso artigo também, assim, fazendo um adendo aqui, o artigo é muito bom, ele explica várias coisas, mas a gente se reuniu e achou melhor assim, destacar os pontos principais para também não ficar tão longo eu aqui falando para vocês. Mas como a professora disponibilizou no e-mail, se vocês quiserem puderem dar uma olhadinha depois, até para enriquecer o conhecimento de vocês, é bom. Né? No nosso artigo também fala sobre a descoberta dos raios-x, que foi feito por Röntgen, né? Em 8 de novembro de 1895. Ele era reitor de uma universidade na Alemanha e ele estava lá fazendo os estudos dele quando ele descobriu, né, numa ampola, lá a reação do cátodo, do anodo, com o filamento, e deu-se então o raio-x. E no dia 22 de dezembro, ele fez essa imagem, que é a mão da esposa dele, e ele radiografou. Para conseguir essa imagem, ele expôs a mão da esposa dele na radiação durante 15 minutos. Então, para vocês terem uma noção de como era bem precário no início, né? Assim, não precário, mas era uma coisa recém-descoberta. Então, ele precisou expor a mão da esposa dele por 15 minutos de radiação para conseguir essa imagem. Mesmo assim, mesmo com toda essa demora, mesmo no início sendo tudo mais precário, o raio-x de tórax ele foi um dos primeiros exames a serem usados clinicamente. Então, foi o raio-x de tórax, né? Uma das coisas que ainda faz ele ser mais utilizado nas salas de emergência nos dias de hoje é porque ele auxilia na conclusão decisiva do diagnóstico e é um método capaz de fornecer grandes quantidades de informações anatômicas, fisiológicas, só que existe um porém, né, que seria essa dificuldade assim, de que às vezes o próprio técnico usa uma técnica de uma forma maior ou menor, tipo KV, MAS, e pode dificultar na interpretação do exame. Ou às vezes também um posicionamento errado, o paciente não está na posição, você deixou ele na posição correta, mas por algum motivo ele se mexeu, ou respirou na hora que você foi dar o raio, porque o raio, quando você vai emitir, o paciente tem que inspirar, encher o peito de ar e prender. Então, às vezes, por algum motivo, ele soltou um pouco de ar e tudo. Isso dificulta, causa algum efeito na imagem que pode dificultar a interpretação do diagnóstico, né? Às vezes, até pelo estado do paciente estar um pouco mais grave e ele precisar assim, de um exame mais elaborado e florescer
também dificulta um pouco nesse diagnóstico do raio-x de tórax, porque digamos que assim, a entrada para outros exames, né? Exames que possam aprofundar mais o diagnóstico. E também o médico que vai avaliar esse exame, ele precisa ser extremamente habilidoso na interpretação da imagem para que o diagnóstico venha a ser realmente aquilo que o paciente precisa, né? Para que ele possa tomar a medicação correta e fazer todos os procedimentos que levem a sua melhora. As incidências que a gente viu recentemente, né? É o PA, o perfil e o AP. Sendo que o PA é a incidência posterior-anterior, onde o raio vai entrar pelas costas do paciente. O AP é anterior-posterior, onde vai entrar pela frente. E o perfil é onde o paciente vai já de lado, onde o raio vai entrar aqui bem no meio do tórax, digamos assim. Para facilitar, né? A gente viu recentemente essa disciplina. E o AP, ele é mais frequentemente assim, realizado nos pacientes que estão no leito. Então, mais um motivo para o raio-x ser muito utilizado, porque mesmo os pacientes estando clinicamente instáveis, eles podem realizar facilmente esse exame, até mesmo no leito, como a gente já viu em disciplinas de licéio e tudo, que o técnico ele pode ir até a UTI, por exemplo, levando um raio-x portátil e realizar o exame com o paciente no leito, né? Então, essa também é uma das facilidades, porque o raio-x ainda é tão utilizado nas emergências nos dias de hoje. Aqui nós trouxemos umas imagens para mostrar para vocês o que pode ser visto no raio-x. Aqui é um AP e aqui é um perfil. Aí pode ver a traqueia, a aorta ascendente, a aorta, clavícula, escápula, artéria pulmonar direita e esquerda, o ventrículo esquerdo, cúpula frênica. E no perfil também tem as artérias pulmonares, a aorta ascendente, a cissura horizontal, o coração. Então, são vários tipos digamos, de pontos que se pode ver num raio-x simples de tórax. E por isso, portanto, por causa de todas essas coisas, né, que pode ser visto por ele, que ele ainda é muito utilizado nos dias de hoje. Além disso, né, ele pode ser visto nele lesões pulmonares, como pneumonia, tuberculose, esse tipo de coisa. A gente não colocou aqui, para não se prolongar muito, porque, como as meninas me explicaram, teria que ser uma apresentação mais curta. No artigo científico que a professora disponibilizou, tem diversos diagnósticos lá, bem explicadinhos, sobre lesões no tórax e tudo, sobre patologias, está explicando lá a parte anatômica, a parte fisiológica, tudo bem detalhado, e aconselho vocês a darem uma olhadinha. Então é isso, por todas essas questões e principalmente pela grande quantidade de informações que pode se obter num raio-x simples de tórax e pela facilidade assim, em que não precisa de meio de contraste, o paciente pode estar no leito, o paciente pode estar bem debilitado mesmo, assim, que não tem problema dele fazer o raio-x. É por isso que ainda hoje, nas salas de emergência, ainda é um dos exames que mais é solicitado pelo médico. Então é isso e muito obrigada.